Amados, a compreensão da pessoa de Cristo é algo muito necessário no meio do povo de Deus. Quem é Jesus? Então, a percepção clara é o objetivo que este autor sagrado está dedicando a fazer. Esta é uma carta exuberante, a gente vai aprender muita coisa sobre quem é Jesus e a sublimidade de quem ele é. Jesus não é aquele personagem da Igreja Católica que não tem poder suficiente. Não tem, porque eles precisam de outros santos. Ele não é aquele personagem, não. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu tenho dito para vocês que o objetivo da carta aos Hebreus é fortalecer a fé, fortalecer o ânimo, aumentar a resiliência dos servos de Deus em meio às suas perseguições. E nada mais importa do que conhecer a Cristo, saber quem Ele é, e aí a gente vai atravessar as nossas lutas, certos de que venceremos. No contexto da carta, você já sabe, o imperador romano está emplacando aqui uma perseguição cruel. É Nero perseguindo a igreja, e o mensageiro judeu cristão precisa fortalecer a fé dos seus irmãos. O intento é transmitir coragem, como eu disse, esperança, resiliência, enquanto muitos já tinham perdido a vida, não poderiam perder a fé. Então a mente do autor sagrado é: a gente pode até perder a vida, mas a gente não perde a fé. A gente pode ser perseguido, mas a gente já não abandona a cruz. A gente pode ser preso, nossos filhos podem ser mortos, nossas mulheres podem ser levadas e a gente nunca mais vê. A gente nunca mais pode encontrar a nossa província, a nossa pátria ali regional. Mas uma coisa estamos certos: não perderemos a fé, não perderemos a Cristo. E você precisa ter esse sentimento no seu coração. Você não pode perder a Cristo, não pode perder a fé. Você não pode desanimar, mesmo quando você esteja em adversidades visíveis, ou sofrendo dores indizíveis, ou até aquilo que seja inimaginável. Você não pode perder a fé. Olhar para Cristo, para a sua glória, grandeza, formosura. Olha, irmãos, olhar para Cristo, sua glória, sua grandeza, sua formosura. Precisamos disso todos os dias, principalmente quando enfrentamos dias maus. Dias de hostilidade todos nós iremos passar, todos nós passamos. Talvez você que me ouve aqui agora esteja passando algum momento difícil, duro da sua vida. Mas saiba que com Cristo, com a sublimidade de Cristo, você será encorajado e também terá conforto. Porque Cristo sempre nos fará vencer. Cristo sempre nos conduzirá em vitórias, mesmo em face da morte, irmãos. Quem disse que a morte que os homens podem provocar para nós ou a nós é sinônimo de derrota? Não é. Quem está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Jesus disse isso. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A gente tem que trazer isso no nosso coração sempre, mesmo em face de perseguições. Um dia Jesus disse: portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã, irmãos, Deus cuidará de amanhã. Deus cuidará de você. Permaneça firme na fé. Os nossos irmãos precisariam saber que Jesus guardaria eles. E um dia Jesus, revelando-se a João lá no Apocalipse, disse: porque guardastes a minha palavra, a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor Jesus nos guarda. O Senhor Jesus Cristo é quem nos protege. Na semana passada, o autor sagrado falou sobre a sublimidade de Cristo diante dos anjos, não foi isso?
E foi introduzido o assunto aqui, ele apresentou as características de Cristo, a grandeza do Senhor Jesus Cristo comparado aos anjos. É incomparável de fato. Jesus é maior, é coexistente com o Pai. Ele é imutável, a sua imutabilidade, enquanto os anjos possuem categorias. O Senhor é essencialmente o mesmo. Ele é consubstancial ao Pai, consubstancial ao Espírito Santo. E ele é o Filho que eternamente foi gerado. Expliquei para vocês aqui o que é isso, eternamente gerado. O que é a primazia, o que é ser o primogênito. Mostrei para vocês que os anjos dos céus estão aos comandos do nosso Senhor Jesus e que nós não devemos ficar dando ordem a anjo, faça isso, faça aquilo outro, porque não é a nossa função. O autor também sagrado se ocupou a apresentar que Jesus Cristo é maior do que toda a tradição dos judaizantes eles tinham com relação aos anjos. Eu mostrei para vocês que na tradição do judaísmo, anjos tinham uma relevância muito grande. A gente abriu vários textos aqui e o autor sagrado está se comprometendo em mostrar aos nossos irmãos que a esperança de um libertador e de uma salvação não proveria de nenhum tipo de anjo, mas sim do nosso Senhor Jesus. E eu disse para vocês que eu precisava dividir este assunto em duas partes. Então hoje nós iremos para a segunda parte, que é a conclusão do primeiro capítulo. Jesus é o superior aos anjos, é a segunda parte. Vamos abrir o texto santo, Hebreus, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 14. Vamos ficar de pé para ler o texto, que é a palavra de Deus. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto os enrolarás? E como veste, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Podeis assentar. Verso 8 e 9. Nesse verso 8 e 9, o autor sagrado ele continua utilizando um recurso que na teologia nós chamamos de catena. Que é isso, pastor? Catena. E a gente enxerga isso aqui no texto, no fluxo do texto, irmãos. Estudando esses versículos que a gente está, capítulo 1 aí, dos versos 4 até aqui em diante, a gente tem visto isto que a teologia chama de catena. O que é catena? Catena é uma expressão que vem do latim e significa cadeia ou corrente. Então, o autor sagrado está usando uma cadeia de versículos, ou uma corrente de textos do Velho Testamento. A gente está vendo isso desde o sermão passado. Ele está usando esse recurso de catena, ou seja, ele está pegando vários textos do Velho Testamento e criando uma corrente
nesta corrente ele está asseverando aquilo que ele está desenvolvendo. E qual é o assunto principal aqui? Jesus Cristo é superior aos anjos. E aí ele pega os textos do Velho Testamento e precisa trazer à mente, à memória dos irmãos, aos olhos dos seus irmãos, corroborando a ideia de que Jesus de fato é supremo. E aí ele está usando esse recurso. E esta corrente de citações de versos veterotestamentários, o autor aos Hebreus vem fazendo. E aí a gente vai ver agora aqui, no verso 8, esta primeira referência, ou a continuidade de referências do Velho Testamento, para provar essa sublimidade de Jesus. Então, olhinhos no texto, verso 8, e eu vou informar para você onde está a referência. Tá bom? A gente não vai lá, mas só vou citar e dizer. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Verso 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Estes dois versos aqui que acabamos de ler é a citação de Salmos 45, verso 6 e verso 7. Se você for lá, mas não vai agora, você vai ver que está igualzinho. Pelo menos na Ara, a gente tem essas mesmas palavras aqui, citadas pelo autor sagrado. Este texto que ele está usando é um texto messiânico. O autor, aos Hebreus, está aplicando este fundamento ao Filho de Deus, porque ele inicia lá no versículo 8, mas ao Filho. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Jesus. Então ele está aplicando ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo, este texto messiânico. Ele está dizendo que é a Jesus Cristo, mas acerca do Filho, ele vai mostrar aqui aquilo que o Filho tem e o que o Filho é, que anjos não têm e não são. Tá bom? Ele vai mostrar o que o Filho tem, o que o Filho é, o que os anjos não têm e o que os anjos não são. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que o Filho, que é Jesus Cristo, é o Rei. Ele diz, olhinhos no texto, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Eu quero frisar aqui e destacar o termo, o teu trono, que vocês estão olhando aí. Nenhum anjo foi entronizado ou foi feito rei. Houve um anjo, há textos no Velho Testamento, que fala de um anjo que quis um trono. Você já sabe quem é. Ele queria subir acima das mais altas nuvens e edificar um trono acima do trono de Deus. E por isso ele foi derrubado. Ali é uma referência a Satanás, apesar de estar se referindo a um rei político, a um homem. Mas ali há dois sentidos de interpretação. Nenhum anjo recebeu esta honraria. Ele está comunicando que só Jesus Cristo foi entronizado. E aonde é que Jesus Cristo está entronizado? Jesus Cristo foi entronizado em um trono terreno? Não. Jesus Cristo foi entronizado à destra de Deus Pai. Então, enquanto eles estão sendo perseguidos por um rei tirano ou um imperador tirano, há um Deus que está lá no alto, lá no céu, entronizado à destra do Pai, e ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nenhum anjo recebeu essa honraria, mas Jesus Cristo foi entronizado nos céus. Ele entrou no céu com poder e grande glória, e de lá ele virá com poder e grande glória. E as nuvens dos céus ele se revelará, e todo olho verá o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então o autor sagrado quer que os seus irmãos tenham esta visão de que Jesus Cristo é maior do que os anjos e que ele está entronizado à destra de Deus Pai. Irmãos, quando eu estava vendo isso, meu coração exultou em alegria, porque eu me lembrei do texto lá em Apocalipse capítulo 19, quando Jesus Cristo vier ser entronizado aqui na terra. Porque nós sabemos que ele tem um trono, ele está entronizado nos céus.
mas a nossa teologia nos diz que ele vai governar 1000 anos aqui na terra. Então ele terá um governo milenar, haverá um trono em Jerusalém, onde Jesus Cristo se assentará e governará o mundo. E quando ele vir, a palavra diz lá em Apocalipse 19, que ele vem com o nome gravado em sua coxa, e ali está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele vem para vencer. E ele vem com todos os santos, com todos os seus servos, ele vem com a igreja. Nós viremos com ele gloriosamente, meus irmãos. Então, amados, ter essa visão de que Jesus é o rei, que ele tem um trono, ele está entronizado e que ele voltará, é esperança para os seus irmãos, que aqueles que estão sendo mortos estão sendo reunidos nos céus e que um dia voltará gloriosos para governar a terra. A esperança que nós devemos ter, a visão que nós devemos ter de um Cristo vencedor que está entronizado nos céus, mas um dia será entronizado também na terra e governará e regerá este mundo. E nós gozaremos, irmãos, de alegria em um reino de justiça e paz. Nós exultaremos como nunca exultaremos antes. E todos os reis da terra estarão debaixo do senhorio daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Isso nos anima a fé, não nos anima, irmãos? Os nossos irmãos precisavam saber que Jesus estava lá no céu entronizado, acima dos anjos. Ele também está acima de todos os reis da terra, de todos os reis tiranos, de todos, incluindo o imperador romano, inclusive Nero, que estava perseguindo e matando seus irmãos. E o autor sagrado quer que eles tenham a visão. Há um trono na eternidade, onde Jesus Cristo está entronizado. Um dia ele voltará e nós viremos com ele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eles tinham que ter este sentimento nos dias das suas aflições, e assim permanecerem firmes, e não colocar a sua esperança em nenhum tipo de aparição angelical ou em algum tipo de movimento de anjos que a sua tradição dizia. Observem, eles acabaram de sair do judaísmo, encontraram o cristianismo, e agora o cristianismo está sendo perseguido pelo Estado, por Roma. Eles querem voltar aos velhos rudimentos. E o autor sagrado está dizendo, não façam isso, permaneçam firmes. Um dia nós veremos o Rei da Glória como Ele é. Aleluias. Outra coisa que eu quero que vocês vejam, que o autor está mostrando que Jesus é, Ele tem, os anjos não são, não têm, é que Ele é Deus e é eterno. Ainda aí no verso 8. Olhem no texto. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Eu quero destacar aqui a expressão Deus e sempre. A palavra sempre aqui é aion, gerações, eternidades. O autor está dizendo que o Filho de Deus é divino. Este rei entronizado é Deus. Esse rei que virá é Deus. Anjos não são deuses. Anjos são criaturas. O autor sagrado está se ocupando a mostrar que a categoria dos anjos é diferente. Anjos são criaturas, Deus é criador, Jesus criou os seres finitos. Anjos são seres finitos, Cristo é superior aos anjos, e porque Ele é superior, está entronizado acima dos querubins, acima de todos os anjos, e todos os anjos do céu o louvam. E o Filho, que é o Rei divino, que é de eternidade em eternidade, o texto prossegue dizendo que o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ou seja, este Rei, Deus e eterno, ele julga com justiça e retidão. Ou seja, enquanto os irmãos estão sendo perseguidos de maneira cruel e injusta, uma perseguição hostil, o Senhor Jesus Cristo está vendo a aflição. Ele está lá no céu entronizado, mas não significa que ele está inerte. Ele está vendo todo o movimento que está acontecendo. Ele está vendo os seus irmãos sendo mortos. Ele está vendo as agruras que eles estão padecendo. E ele dará o pagamento com justiça e retidão, porque o seu cetro é cetro de justiça e de retidão.
E quem poderá esperar outro efeito deste rei que não seja isso? Esse seu reino é um reino de justiça e paz. Então ele governará com retidão, cetro de equidade. É o cetro do seu reino. Veja o verso 9. No verso 9, nos mostra que este Cristo, que é maior e supremo e Senhor, ele ama a justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Esse é o reino do Rei divino. É um reino onde ele ama. E ele ama o quê? O que é justo. E se ele ama o que é justo, ele ama quem ele justificou. Ele ama os seus filhos. Então o olhar aqui é para que os irmãos saibam que mesmo a perseguição que eles estavam passando não representa a falta de amor de Deus. Deus continua amando eles com amor justo. E ele odeia a iniquidade. O Senhor dará o pagamento aos opressores dos seus irmãos da igreja de Cristo. Veja a parte B do verso 9. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus outros companheiros. Então, o que significa isto aqui? O autor sagrado está dizendo que Deus Pai, olha aqui o texto, olhinhos no texto, a parte B, verso 9. Por isso Deus, quem é esse Deus aqui? É o Pai. Por isso Deus, Pai, o teu Deus, por isso Deus, este primeiro Deus aí é Cristo, tá bom? Olha aí de novo para a gente não se perder. Por isso Deus, aqui é o Filho, por isso Deus, o Filho Jesus Cristo. O teu Deus, quem é o teu Deus? Agora é o Pai. O Pai te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quem são esses companheiros? Não são os anjos. A gente pensa logo na primeira leitura que é os anjos, né? Não, mas não são os anjos não. Esse texto aqui não está se referindo diretamente aos anjos, apesar de estar aqui dentro desse contexto. Mas vamos lá. Então, o autor sagrado quer dizer o quê? Sabemos que no Antigo Testamento, meus irmãos, haviam profetas, sacerdotes, que eram também mensageiros. Anjos também são mensageiros, o nome significa mensageiro, não é? Angelos significa mensageiro. E esses mensageiros recebiam óleo em sua cabeça para fazer o serviço. Então, fosse governantes como reis recebiam óleo eram ungidos com óleo para executar o seu serviço. Um sacerdote também recebia óleo em sua cabeça para executar o serviço. Também os profetas recebiam óleo em sua cabeça. Então, vários comentaristas interpretam esse companheiro aqui, ou esses seus companheiros, como estes santos servos do passado, da história do povo de Deus, que eram ungidos ou capacitados para executar o seu serviço. Mas toda esta unção que vinha sobre a cabeça deles é incomparável à unção que Jesus Cristo recebeu. E Jesus Cristo, nós sabemos que é o único que recebe em si mesmo a graça de ter esses três atributos, podemos dizer. Jesus Cristo é sacerdote, rei e profeta. Então, Jesus Cristo reúne essas três coisas, esses três ofícios do passado. Um profeta era um tipo de Cristo, então. Um rei, como o rei Davi, o Salomão, na sua glória, era um tipo de Cristo. Os profetas também, os sacerdotes que oficiavam, representavam Jesus Cristo. Todos eram ungidos, mas Jesus Cristo recebeu unção maior. Eu quero que vocês vejam comigo, quando ele recebeu isso. Ele recebeu essa unção maior na sua humilhação. Quando ele veio a este mundo, tornou-se homem e habitou entre nós. Abram comigo em Lucas capítulo 4, versículo 18 ao versículo 19. Em Lucas capítulo 4, versículos 18 ao versículo 19, o Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, porque no iniciozinho do capítulo 4 diz, depois que ele sai da tentação do deserto, ele entra na Galileia cheio do Espírito Santo. E ele entra na sinagoga, toma o livro lá na sinagoga, abre em Isaías e lê esse texto, versículos 18 e 19 do capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu.
para evangelizar os pobres, enviou-me para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fechou o livro e entregou para aquele que lhe deu quando ele pediu. Esta é a unção do Espírito Santo permanente em Cristo. Todos os reis que o Senhor levantou, todos os sacerdotes que o Senhor levantou e profetas que o Senhor levantou, eram movidos pelo Espírito Santo, eram impelidos pelo Espírito Santo, mas nenhum deles recebeu a graça de terem o Espírito Santo permanentemente neles. O único entre os companheiros, então, que tem a graça de ter o Espírito Santo permanentemente nele, é Jesus Cristo. Mas acompanhe comigo um outro texto em Atos capítulo 10. Abra aí, Atos capítulo 10 e o versículo 38. O testemunho que o apóstolo Pedro dá do nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto muito lindo. Isso mostra o nosso Senhor da glória. Como Deus ungiu. Já chegaram lá? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Espírito Santo, andou por toda parte curando todos os enfermos. Jesus Cristo era aquele que possuía a presença permanente do nosso Senhor Espírito Santo nele. E nenhum anjo tinha esta graça, ou nenhum dos seus companheiros no passado, homens que serviram o povo de Deus, o Israel de Deus, possuíram esta graça, mas Jesus Cristo possuiu. E o Senhor Jesus Cristo teve essa graça presente nele, e o maravilhoso, irmãos, é que uma vez que ele cumpriu a sua ordenança, uma vez que ele cumpriu o propósito pelo qual ele veio a este mundo e instituiu a nova aliança, pelo seu sangue, pela sua morte e ressurreição na cruz, o que ele fez? Ele dispensou o Espírito Santo na vida de todo aquele que crê. Então hoje, cada um de nós aqui, possuímos o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós, nos guiando e nos levando. Se no passado, irmãos, os companheiros não possuíam esta graça, os que creem em Jesus Cristo possuem este poder e esta unção. Cada um de nós aqui temos a unção do Espírito Santo. Jesus Cristo é aquele que batiza o crente no Espírito Santo. E ele batiza o crente no Espírito Santo, não é para os irmãos ficarem caindo por aí, falando em coisas estranhas ou tendo visões de anjos por aí. Não. Ele nos dá o Espírito Santo, nos batiza no Espírito Santo para que vivamos uma vida de poder em face das nossas lutas que temos nesta vida. Então os irmãos que estão lutando, que estão sendo perseguidos, precisam ter essa concepção. Jesus Cristo foi aquele que tinha permanentemente o poder e a unção do Espírito Santo. E eles agora possuem dentro deles o poder do Espírito Santo. Anjo nenhum pôde dar isso a eles, ou pôde entregar isso a eles. Nenhum anjo foi à cruz para ser o sacrifício perfeito, mas Jesus Cristo sim, foi à cruz, padeceu, ressuscitou, está entronizado e nos deu o seu Santo Espírito. E todos nós podemos ter a força dele para vencer as nossas batalhas. Em nome de Jesus, isso é maravilhoso. Agora veja o verso 10 ao verso 12. Então, meus irmãos, você que tem o Espírito Santo, tem duas coisas que você precisa ter consciência, viu? O Espírito Santo lhe dá poder, ou se move em você, para que você continue prostrado diante da cruz de Cristo e dependendo dele, todos os dias da sua vida. Agora o verso 10 e 12, nós vamos ver uma outra citação que ele faz.
a citação dos Salmos 2, do Salmo 102, versículo 25 ao versículo 27. Então, só lembrando aos irmãos, ele está usando esses textos para desenhar melhor na imagem dos nossos irmãos perseguidos. Eles vinham de uma tradição judaizante. Nesta citação agora que a gente vai ler, do verso 10 ao verso 12, o autor lança a mão do testemunho da criação. Ele vai mostrar que o Filho é Yahvé criando o universo. Tá bom? Vamos lá, o verso 10. Ainda onde? Dá ainda 2 pontos, né? E aí ele vai para a citação. Ainda aqui é Salmos 102, versículo 25 a 27. Tá bom? No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes? Também, qual manto os enrolarás? E como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso que lançou os fundamentos da terra. Ele é o Todo-Poderoso que criou tudo isso que nós contemplamos aqui. Inclusive as coisas invisíveis, os céus. Abra lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 17. Jesus criou todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, aqui ele está falando dos governantes, tanto aqui quanto seres espirituais. Aí ele vai dizer, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Esse é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ele criou todas as coisas que nós contemplamos. Então o autor sagrado está dizendo, olhem meus irmãos, tudo ao seu redor. Contemple a terra, tudo que existe no céu, no mar, na terra, todos os astros em sua amplidão, tudo foi criado por Deus, Deus Jesus Cristo. Ele criou tudo, isso inclui os anjos que são aqui poderes, potestades, principados, tronos, soberanias, tudo, todos eles em suas categorias foram criados por Jesus. É Jesus que fez a cada um deles. Anjos são criaturas, Jesus é o Criador. E um dia, o interessante aqui deste texto que nós lemos, em Hebreus, é que ele apresenta que aquele que criou todas as coisas, um dia destruirá todas as coisas. Ele fala que tudo perecerá, somente ele permanecerá. Ele fala que este mundo, os astros, tudo que foi criado, irmãos, serão mudados, serão retirados, serão enrolados, serão mudados, como você, irmã, toda semana muda a sua peça de cama. Sempre você está trocando as suas fronhas. Você muda o tempo inteiro, nós mudamos as nossas vestes. A gente muda as vestes que vão se envelhecendo. O mundo envelhece, as coisas estão se deteriorando e Jesus um dia vai destruir todas estas coisas. Mas ele permanecerá o mesmo. Ele permanece o mesmo de geração em geração. Então vejam outro texto que nos apresenta essa realidade. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 ao versículo 12. 2 Pedro capítulo 3, verso 10 ao verso 12. Jesus Cristo criou todas as coisas, mas um dia também ele vai fazer nova todas as coisas. Ele vai destruir este mundo que ele criou. 2 Pedro 3, 10 a 12 diz assim: virá, entretanto, como ladrão, quando Jesus voltar para julgar as nações, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra
e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Deves ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro está dizendo, olha, o Senhor um dia vai destruir todas as coisas, então você deve viver uma vida piedosa, deve viver uma vida reta, uma vida justa. E ele continua dizendo, esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Ou seja, um dia o Senhor vai desfazer todas estas coisas. O próprio Deus que criou todas as coisas, que é Jesus Cristo, Ele mesmo vai destruir todas as coisas que foram corrompidas pelo pecado, irmãos. Todas as coisas foram corrompidas pelo pecado na terra. E também os céus também foram maculados pelo pecado. E ele fará novos céus e nova terra. E ali, nesta nova ambiência, haverá justiça e paz. Jesus um dia vai recriar todas as coisas que outrora foram maculados pelo pecado. Tudo será feito novo. E quem não precisará ser mudado? Ele mesmo. Deus não muda. Ele não foi maculado pelo pecado. Som. Obrigado, meu filho. Então o texto lá em Hebreus diz que... Era rapidinho, viu? Embolou aqui. O texto lá em Hebreus diz que eles perecerão. Quem é que vai perecer? Aqui é a obra que Deus criou. Os céus e a terra perecerão. Tu permaneces para sempre, tu porém permaneces. Por quê? Porque ele não foi afetado pelo pecado, ele é imutável, Deus é santo, ele é infinito. São igualmente mudados as coisas do mundo ou as coisas que ele criou, toda a criação. Tu porém permaneces o mesmo. Anjos jamais têm este poder de trazer novas todas as coisas. E até mesmo anjos em suas categorias foram alcançados pelo pecado. A gente sabe que existem anjos, santos anjos, e existem anjos malignos, né? Anjos que se tornaram espíritos malignos, demônios, e eles serão destruídos um dia. Mas o Deus, ele é eterno, ele é imutável, ele continua de eternidade em eternidade. Veja o verso 13 agora, meus irmãos. Há uma nova citação aqui. Essa nova citação é de Salmos 110, versículo 1. Vamos ler o verso 13. Aqui mostra a soberania de Cristo agora contra os inimigos. A gente viu a soberania de Cristo na criação, em criar e também em refazer as coisas. Anjos nenhum tem este poder. E agora vemos a soberania de Cristo contra os inimigos. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Ele está dizendo aqui, neste ponto, que nenhum anjo recebeu a honraria e a primazia de sentar-se à direita de Deus, direita de Deus Pai. Você sabe que essa ideia de sentar à direita é a ideia de primazia, que ele também já mencionou no sermão passado. Cristo recebeu essa autoridade, essa primazia, sentar-se à direita do seu Pai. Anjo nenhum recebeu essa graça. Então, o que os anjos fazem? Contempla aquele que está sentado à direita de Deus Pai. E o texto diz que Deus Pai colocará todos os inimigos de Deus Filho por estrado dos seus pés. O que isso significa? Deus derrotará os inimigos da igreja. Deus esmagará os inimigos da igreja debaixo dos pés de quem? Do Senhor da igreja. E quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo. Ele é o supremo Senhor, Rei divino, e é o Senhor da igreja. E Deus Pai colocará os inimigos da igreja debaixo dos pés de Cristo. E há uma relação, não é direta, mas eu lembro agora de um texto em Romanos,
Romanos 16, 19 e 20. Fala que nós devemos ser excelentes para o bem, inocentes para contra o mal. Que em breve o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder debaixo dos pés da igreja. Então, o Pai que colocará os inimigos da igreja debaixo dos pés do Filho, que é o Senhor da igreja, o Filho também lhe dá autoridade à igreja para pisar os inimigos. A igreja que é perseguida, essa igreja aqui, irmãos, os nossos amados irmãos no primeiro século, está sendo oprimido e perseguido, há esta promessa aqui de que um dia Deus destruirá tanto Nero quanto tantos inimigos da igreja em todas as eras. Eles estarão debaixo dos pés de Cristo, esmagados e julgados. A igreja tem um defensor, o seu defensor é Jesus Cristo. Com isso nós sabemos que a igreja não precisa fazer militância aí fora. Nós não precisamos correr atrás para nos justificar de nada. Quem nos justifica e nos protege é Jesus Cristo. Nós não precisamos levantar a bandeira de nada, irmãos. Nós só precisamos continuar pregando a bandeira da fé. Pela fé a gente morre, por outras causas não. O Senhor Jesus é aquele que um dia esmagará os seus inimigos debaixo dos seus pés. E isso Deus Pai lhe deu autoridade. Os irmãos precisam saber disso, precisam ter isso em seu coração. Então, ora, se Nero, meus irmãos, está perseguindo e arrasando os nossos irmãos, e crucificando os nossos irmãos, e colocando muitos queimados vivos, eles estavam perseguindo, ele achava que estava perseguindo apenas homens, mas eles estavam lutando ele estava lutando contra Deus. Ele é inimigo de Deus. E um dia ele estará debaixo dos pés de Cristo. Um dia esses inimigos voltarão à vida para serem julgados. E nenhum deles terão outra sorte, senão um inferno, onde há choro e ranger de dentes. Veja agora comigo o verso 13 e o verso 14. Perdão, verso 14 agora. Se no verso 13 a gente viu a soberania do Filho que governa sobre a autoridade que Deus deu a ele poder para esmagar os inimigos, no verso 14 nós vemos o lugar dos anjos. O autor vai encerrar dando o seu perfeito lugar aos anjos. Aí ele vai dizer: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Não são eles espíritos ministradores? Essa expressão aqui, espíritos ministradores, é a palavra pneumata, que é pneuma, vento, são seres invisíveis, tá bom? E a outra palavra é leutorgica, que é aquela expressão militar que eu falei para vocês no sermão passado. A imagem aqui é de que esses seres invisíveis aos nossos olhos estão prontos, em prontidão ao serviço de Jesus. Anjos servem ao comando do Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui é que eles estão prontos para proteger os servos de Deus. E o que a gente vê aqui, meus irmãos? Em algum momento da sua vida, você pode sentir estar em uma situação de grande opressão. Em dado momento você sente que você viveu um grande livramento. E você até diz: Deus me livrou, Deus enviou anjos para me proteger. Isso está errado? Não está errado. Porque eles são espíritos ministradores para guardar aqueles que herdam a salvação. Quem são aqueles que herdam a salvação? Somos nós. Então, os anjos estão à prontidão, como eu disse aqui, como um exército. Nós não enxergamos, nós não sabemos onde estão agora, nós não sabemos como será a sua atividade no milênio, nós não sabemos como será a sua atividade no estado eterno. A Bíblia não ocupa a dizer sobre isso. Mas esse texto aqui fala que o Senhor envia anjos para nos proteger. Um dia Satanás, na tentação, ele usou
um texto do Velho Testamento para dizer: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropeces em pedra alguma. Jesus disse a ele que era mentira? Não. Jesus repreendeu ele e contrapôs uma palavra, né? Porque ali era uma tentação que o inimigo estava propondo ali a Cristo. Mas a ideia de que anjos são seres ministradores para guardar o povo de Deus é uma verdade, irmãos. Mas isso não nos habilita a dar ordem a anjo nenhum, ou achar que ele está a serviço de nós, ao nosso bel prazer. Então, às vezes você está fazendo uma viagem, Deus te dá um livramento. Você está dormindo, dirigindo e você acorda. Então o Senhor pode enviar anjos para desviar um acidente, para proteger você, para livrar você de alguém sanguinário que quer matar alguém. Às vezes um cara sai de casa dizendo: vou matar alguém. E o primeiro que ele olhar, ele quer fazer o mal. E Deus desvia o caminho, envia anjos para proteger e para guardar. E eles estão sob o comando de Cristo. Então isso não é errado. Mas a gente não tem anjo de guarda ao nosso dispor, como pensam os católicos. Nós não possuímos anjos da guarda. Deus envia seus anjos para nos guardar. Existe um relato histórico, irmãos, aí no século XX, quando Israel foi fundado nação novamente, ou refundado nação, houve uma guerra chamada de Guerra dos 6 Dias. E nessa Guerra dos 6 Dias, há muitos relatos, é só você ver na internet, de muitos soldados israelenses que lutaram contra vários países ali da Arábia, e era um país pequeno, é um país pequenininho, Israel, cercado de tantos países ao seu redor. Mas o que muitos relatos dizem? Que Deus, de alguma maneira, os proveu livramento com anjos. Existem relatos de caças, de homens que estavam pilotando aeronaves, e tinham um certo tipo de visões de que anjos estavam guardando. Israel venceu aquela guerra, meu irmão, pela mão de Deus. E o Senhor enviou anjos para proteger aquela nação, sim. Nós cremos. Deus envia anjos, irmãos, para nos proteger. É Ele que comanda, é Ele que ordena. Nós não ordenamos. Nós não dizemos a anjos: faça isso ou faça aquilo outro. Eles estão a serviço de Cristo para guardar os seus santos e os seus amados. Concluindo, irmãos, este é o objetivo dos anjos na criação. Em relação aos homens, eles podem receber ordens do seu Criador para cuidar das criaturas que carregam a imagem e a semelhança de Cristo, que somos nós. Então nós podemos gozar desse privilégio. Uma certa vez, no Velho Testamento, um servo de um profeta estava com medo porque Israel iria lutar contra um grande exército inimigo, mas o profeta já estava vendo que em todo o seu redor havia carros e carruagens de fogo guardando a nação de Israel. E aí o profeta disse: abre os olhos, Senhor, em outras palavras, né, deste moço para que ele possa contemplar. E aí ele viu os carros e os cavalos de fogo, ali eram os anjos. Ô irmãos, isso não nos dá margem para a gente pensar que vamos ver anjos em todo lugar, ou que a gente vai ter visões. Deus não trabalha mais dessa maneira. Então eu quero assegurar aos irmãos aqui que essa não é a funcionalidade de Deus trabalhar conosco. Às vezes você pode ter um sonho, sonhar com um anjo, sonhar com um ser espiritual, mas isso não significa que você recebeu uma nova revelação, ou que você recebeu uma nova visitação. Eu mostrei para vocês no sermão passado, que muitas religiões nasceram por causa de uma concepção errada disso. O fato de anjos estarem sendo enviados para nos proteger pela ordem de Jesus Cristo não significa que o veremos ou teremos relações com eles. São seres invisíveis. O princípio é esse. A gente não tem categoria para ver, apalpar e pegar anjo. Mas você vê que Joseph Smith, que é o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, teve a visita de um anjo. E aí, essa visita do anjo disse a ele que ele teria que ir para a América encontrar um certo livro escrito em tábuas de ouro e que ali haveria um novo evangelho. Heresias são levantadas por causa disso. A gente falou dos testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová também acreditam que o anjo Gabriel
é Jesus Cristo no Antigo Testamento. E onde é que isso existe na Bíblia? Não tem cabimento. E os testemunhos de Jeová ainda é pior. Além deles entenderem que Jesus Cristo é uma criatura como um anjo, caso Miguel, eles ainda nem creem que Jesus Cristo é Deus. E os adventistas, que também professam este mesmo tipo de fé. Os adventistas acreditam que também o anjo Miguel é Jesus Cristo no Velho Testamento. Isso é aberração, isso é heresia. É por isso, irmãos, que nós não reconhecemos estas seitas como irmãos nossos. Nós não reconhecemos essas pessoas que pregam essas mentiras e heresias. Então, esta palavra de Hebreus nos traz também de volta ao que nós cremos e também nos fortalece e nos encoraja. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando cada um de nós e que possamos nos apegar mais a Cristo, amar mais a Cristo. Quanta beleza há em Cristo para a gente admirar e não em suas criaturas como anjos. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido. Obrigado porque Cristo está entronizado no céu, à destra de Deus. Virá glorioso, nós o aguardamos. Ele estabelecerá o seu reino, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado também porque o Senhor fez dos teus anjos espíritos ministradores para guardarem aqueles que herdam a salvação. E obrigado também, Senhor, pela instrução e orientação que não compete a cada um de nós, a nenhum de nós, dar ordem a estes seres. Eles estão a serviço de Cristo, em prol de nós. Ó Pai, nos traz clareza de quem é o Filho. Nos traz a visão correta de quem é Jesus Cristo. Nós precisamos tê-la. Porque nós, neste mundo e nesta vida, passamos por muitas lutas e haverão tantas outras perseguições. Rogamos, Senhor, para que a imagem de Jesus se expanda em nós. A consciência de quem é o nosso Salvador cresça. Nós nos apeguemos mais a Ele. Contemplemos a sua sublimidade. Possamos estar rendidos aos seus pés, esperando o Senhor que virá das nuvens do céu, com poder e grande glória. E conosco, contigo nós estaremos, para reinar, Senhor. Continua consolando a nossa igreja, continua consolando os nossos irmãos. Que esta palavra possa ser encorajamento, resiliência e fortaleza para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.